E aí, galera, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Eu já estou aqui pronto para começar para mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar sobre gramática, tá? E eu quero que vocês peguem o livro de vocês e já vou passar a coordenada das páginas que nós vamos estudar hoje. Quero que vocês localizem logo de início a página 49. Enquanto vocês procuram esta página, eu vou dar uma refrescada sobre os assuntos que nós já discutimos em aulas anteriores sobre gramática. Nós falamos em aulas anteriores sobre assuntos que também já foram discutidos bem antes, principalmente na disciplina de português. Nós falamos sobre encontros consonantais e encontros vocálicos, sobre como esses encontros se classificam, como é que eu posso identificar e o que é importante que eu me atente na hora de fazer essa classificação. Bom, depois de saber tudo isso, a gente já pode então partir para frente. Se você tem dúvidas, então vai lá no meu privado no WhatsApp e pergunta para mim como é que você faz para poder assistir novamente os vídeos que estão no canal da escola falando sobre esse assunto que você acha ter dúvidas. Bom, vamos começar o assunto novo? Gente, como nós discutimos já sobre a classificação dos encontros vocálicos e consonantais, agora nós vamos aprender sobre como é que se faz na prática a divisão silábica das palavras que possuem esses encontros. Vamos lá? Primeiro vamos falar sobre os encontros vocálicos. A gente sabe que os encontros vocálicos eles são classificados de 3 formas: ditongo, tritongo e hiato. Exatamente. Essas 3 classificações elas possuem, na hora da separação silábica, formas diferentes de separar. Nós vamos aprender exatamente agora. Peguem o livro de vocês na página 49 e nós vamos começar aí falando sobre como é que acontece a separação dos ditongos, tá? Antes de começar, eu quero abrir um parênteses e dizer que isso não é um assunto novo, que nós já falamos sobre divisão silábica dessas classificações e hoje nós estaremos apenas reforçando esse conteúdo e passando uma atividade para casa para vocês estarem fixando ainda mais com a prática dessas atividades. Bom, gente, nós vamos observar que os ditongos eles possuem uma nomenclatura diferente dos tritongos e dos hiatos. Como assim? Na hora de separar as sílabas dos ditongos, eu tenho que perceber que os ditongos eles ficam juntos e não separados, ou seja, o encontro vocálico do ditongo ele permanece na mesma sílaba, não fica separado em sílabas diferentes. No livro de vocês têm os exemplos aí das palavras ouro, quando eu tenho o encontro vocálico OU, traço RO. Estou separando ouro, né? Tem no livro de vocês. Observem que o encontro vocálico O e U permanecem juntos mesmo dentro da separação silábica. Então, a gente já pode colocar para nós esta regra. Todos os ditongos, eles permanecem juntos na mesma sílaba. Nunca se separam, tá? Se ele separar, não é um ditongo. Ele vai ser outra classificação, que a gente vai já falar sobre isso, tá bom? Nós vamos ter aí, diversas formas de encontrar o ditongo. Você vai encontrar ditongo ou, ei, oi, au, ai, enfim, várias formas de encontros vocálicos. Esses ditongos, eu digo mais uma vez, a principal característica dele é justamente essa, de você não separá-los na hora da separação silábica. Então, sabendo disso, fica bem fácil. Se eu conseguir identificar que aquela palavra é um ditongo, eu já sei que aquele ditongo ele não vai se separar, correto? Bom, vamos lá partir para a próxima página. Agora vamos falar dos tritongos. Os tritongos também são fáceis, eles não são difíceis. Vamos só lembrar o que é um tritongo. O tritongo é um encontro de 3 vogais em uma mesma sílaba e que na hora de separar os tritongos, eu também vou permanecer com eles juntos, eles não se separam. E aí vocês podem observar isso na página 50. Coloquem aí na página 50, onde eu tenho lá no topo assim, dos tritongos. E aí você vai ter aí alguns exemplos. A palavra, por exemplo, quaisquer. A palavra quaisquer, nós vamos ter na primeira sílaba quais, um tritongo. Quando eu tenho um encontro de U, A e I, o encontro de 3 vogais. Essas vogais elas permanecem juntas na mesma sílaba, o que classifica elas como um tritongo. Até agora tudo bem, gente? Vamos continuar, né? Agora vamos falar
sobre os hiatos. Como é que fica a classificação dos hiatos na hora de separar as sílabas? O hiato ele já é diferente. O hiato, na hora de separar, ele vai ter as vogais distintas, ou seja, em sílabas diferentes, né? Depois eu quero lembrar vocês sobre o que é um hiato. Um hiato é justamente isso. São o encontro de duas vogais que permanecem em sílabas diferentes na hora da separação silábica, tá? É isso que define o hiato. Então, a grande diferença de um hiato para um ditongo é essa. O ditongo, as vogais permanecem juntas na mesma sílaba. O hiato, elas permanecem diferentes, tá? Em sílabas diferentes. Agora a gente vai começar a falar sobre os encontros consonantais, tá? E a sua divisão silábica. Nós temos os encontros consonantais comuns, quando eu tenho palavras comuns que têm duas consoantes juntas e que elas formam uma só sílaba. Pode expressar tanto sons diferentes como um mesmo som. Nós vamos ter aí, por exemplo, a palavra bloco no livro de vocês. Bloco, eu tenho na primeira sílaba bló, B e L em uma só sílaba, e que eles formam dois sons. Eles são, então, um encontro consonantal. Na hora de separar essas sílabas, eu sei que esse encontro consonantal ele vai ficar junto em uma só sílaba. Ok, gente? Então, pronto. A gente já sabe que na hora que você for pronunciar uma palavra, que o encontro consonantal ele expressar o som das duas letrinhas, então ele vai ficar junto na mesma sílaba. Agora vamos ver daqui para frente como é que vai continuar. Lembram dos dígrafos? Sim, os dígrafos. Os dígrafos, o que é um dígrafo? Eu tenho um dígrafo quando eu tenho um encontro consonantal em uma palavra e que o encontro dessas duas consoantes, elas formam apenas um som. Bom, quando isso acontece, então na hora de separar as sílabas, eu vou pegar e deixar as letrinhas, que são encontros consonantais, separadas em sílabas diferentes. Por exemplo, na palavra carro, tá? Carro, C-A-R-R-O. Os dois R's que estão tendo encontro consonantal, eles não vão ficar juntos, eles ficam em sílabas separadas, tá? Ah, mas por que isso? Isso é uma regra gramatical e a gente precisa obedecer, tá bom? Vamos ver aqui mais outros exemplos de dígrafos. Nós vamos ter também a palavra pássaro, a palavra descida, a palavra nasça. No livro de vocês, na página 50, vocês vão observar aí detalhadamente como essas sílabas ficam separadas e a forma como os dígrafos são separados, tá? Até agora tudo bem, gente? Se você está em dúvida, você vai pegar e voltar o vídeo e ouvir e assistir tudo que eu falei desde o início até agora, tá bom, gente? Agora vamos falar aí dos encontros consonantais quando eles têm pronúncias em sílabas diferentes, tá certo? Vamos, por exemplo, a palavra submarino. Nós vamos ter aí o B e o M juntos na mesma palavra, mas eles têm sons diferentes na hora de soletrar. Por exemplo, ó, submarino, ok? Conseguem perceber que o B ele dá uma pausa para depois falar, é como se fossem duas palavras juntas, formando uma só. Né? Que bacana! Bom, na hora que nós temos um dígrafo dessa forma, a gente vai observar que esses encontros consonantais, eles ficam em sílabas diferentes, tá bom? Gente, agora eu vou deixar com vocês a atividade da página 51 e 52 para vocês estarem praticando em casa. Nós vamos dar uma pausa por aqui nessa aula, porque o que eu quero é que vocês fixem esse conteúdo para a gente começar o conteúdo novo, totalmente diferente. E aí, de verdade, vai ser um conteúdo novo para a gente começar. E isso eu quero fazer na videoconferência, tá certo? Galera, um abraço, tá? Tchau, tchau, um beijo e até a próxima videoaula. Fiquem com Deus.